Gente do céu. Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Esperar vocês entrarem. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Vou falar das 6h09. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Hoje atrasou um pouquinho, né? Problemas técnicos. Boa tarde. Vocês pensaram que eu não ia vir, né? Tô aqui. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Achava que não ia ter live, né, gente? Eu não faço isso, não. É porque o celular que eu gosto de fazer live, eu baixei a nova versão do Instagram e quem disse que eu achei o ao vivo? Não achei de jeito nenhum, fiquei desesperada. Aí eu tive que pegar o outro celular para poder entrar aqui, tá bom? Firme e forte nós estamos. Boa tarde. Vamos esperar o pessoal entrar, um minutinho de praxes, né? Que a gente dá pro pessoal ir entrando. Vocês não estão atrasados, eu que atrasei 9 minutinhos. Problemas técnicos, acontece. Boa tarde, Edna. Boa tarde, Vieira. Boa tarde, Neurizete. Aline, Joana. Boa tarde, Carlinha. Boa tarde, Vanderleia. Vamos esperar o pessoal ir chegando. Genilce disse que chegou. Lucineide, Cone. Lucélia já tá por aí? Não vi. Ficou preocupada, né, Lucineide? Eu também fiquei. Já estava aflita. Gente, é porque esses programas de Instagram é um caso sério. Você baixa um programa e ele some as coisas tudo. Também fiquei desesperada. Mas tá tudo certo. Não, eu tô bem, graças a Deus. Oi, Rosângela. Vamos esperar o pessoal ir entrando, chegando. Oi, Vanessa. Vocês estão bem? Como vocês estão? Hoje é dia dos namorados, né, gente? Oh, meu Deus, para quem tem namorado é uma data maravilhosa, né? Eu acho que o dia dos namorados, dia dos pais, dia das mães, qualquer dia tem que ser todos os dias, né? A gente não vai amar só no dia dos namorados, a gente ama todos os dias, na verdade, todas as pessoas. A ideia é essa, né? Obrigada, Daniela. De verde, né? Boa noite. Boa noite. Toda chique, né? Tô nada, gente. Tô não. Gente, receberam a apostila, né? Que bom. Ontem, alguns alunos aqui participaram lá do Gran Cursos Online, né? Eu e o professor William, fiquei muito feliz pela fidelidade de vocês. Hoje a nossa live, ela vai ser mais densazinha, né? O pessoal aí emendaram o feriado, alguns viajaram, mas a gente tá aqui firme e forte. Brício, obrigada, viu? Por nada, que a apostila aí possa te ajudar, tá bom? Bom, então vamos começar agora. A gente vai fazer hoje o simulado da Quadrix, tá? Na última live ficou uma questão lá, questão 20, vocês lembram? Que a gente ficou conversando, né, da questão. E aí, o que às vezes a gente faz na live? Eu não leio o enunciado pra gente ganhar tempo, e daí eu li direto na questão, né? Já achei que era de tendências pedagógicas, a questão estava errada. Mas a questão, ela estava correta. Coloquei um videozinho lá no Telegram, explicando direitinho pra vocês. Me desculpem, tá bom? Acontece. E eu acredito que todo mundo conseguiu entender a questão. Isso que é importante, né? Então, hoje a gente vai fechar a semana com questões da Quadrix. É importante, né, a gente fazer questões da banca pra gente já ir visualizando o que as bancas mais gostam de cobrar, tá bom? A Dani disse que estava dodó, não conseguiu fazer nada, né? André ganhou o curso dos pedagógicos, que legal. Então, vamos começar o nosso simulado? Vamos lá, então. Então, aqui são as questões finais da Quadrix, tá? Pra gente fechar. Já temos aí o número de 200 pessoas. Ok, já tá tudo bem. Então, vamos lá. Gente, a questão número 1 vai falar o seguinte, olha só. A Quadrix, ela cobrou bastante na prova de professor temporário as diretrizes curriculares, né, para o ensino fundamental de 9 anos. Então,
Além disso, a Quadrix, ela gosta muito de trazer a legislação, né? Então, ela cobrou bastante esse conteúdo, foi até admirável, porque ela trouxe várias questões. A Quadrix cobrou muita EJA, Educação de Jovens e Adultos. Então, a gente estava até comentando na quarta-feira que não foi uma prova fácil, uma prova igual às outras que os alunos faziam antigamente, né? Foi uma prova, assim, bem pesadinha, né? Então, é bom vocês estudarem a banca para vocês já ir identificando como que ela gosta de cobrar os conteúdos, tá bom? Então, a questão número 1 vai falar o seguinte, olha só. Em relação às diretrizes curriculares nacionais que regulamentam o ensino fundamental de 9 anos, julgue o item que se segue. Vamos lá, então. A base comum e a parte diversificada constituem componentes desarticulados do currículo, de modo a garantir as especificidades de cada sistema de ensino. Essa questão está falando da base nacional comum e da parte diversificada. Elas são desarticuladas? O que vocês colocaram na questão 1, certo ou errado? Lembrando que a live vai ficar salva e eu vou deixar o gabarito lá nos meus stories, tá bom? A primeira aí está certa ou está errada? Vamos subir aí as respostas. A primeira, ela está errada, né, gente? Ela está incorreta. Por quê, professora? Gente, as próprias diretrizes curriculares, elas dizem que a parte diversificada, ela enriquece a parte comum do nosso currículo, né? A base nacional comum. Então, a primeira, ela está incorreta, tá? Elas são articuladas. O que deixa o item errado é a palavra desarticulados. Escreva no quadrinho aí para mim assim, ó. A parte diversificada, coloque no quadrinho, a parte diversificada enriquece, a parte diversificada enriquece e complementa, a base nacional comum, ok? Então, a questão está incorreta. Gente, essa questão cai muito em prova de todos os concursos que vocês imaginarem. Então, toda vez falar de parte comum, a parte nacional comum e a parte diversificada, elas são articuladinhas, ok? Não tem como pensar em uma sem a outra, beleza? Escrever no quadrinho. Cadê meu joinha pra gente continuar? No final tem sorteio de apostila, tá? Deixa eu só pegar um... Beleza? Exatamente, Wanda. Cadê meu joinha pra gente para 2? Escrever no quadrinho. Que a parte diversificada enriquece e complementa a base nacional comum, beleza? Nunca se esqueçam disso. A questão 2, vamos lá. Mais uma questão falando das diretrizes curriculares do ensino fundamental de 9 anos. Vai falar o seguinte: o ensino fundamental é um direito público subjetivo de oferta obrigatória pelo Estado de forma gratuita, sem requisitos de seleção. O que vocês colocaram na 2? Questão número 2. Joinha já tá aí, né? A Sidoca disse que tá certa. Questão 2, gente, vamos lá. O que vocês colocaram na 2? O ensino fundamental é um direito público subjetivo? As legislações dizem que sim, ok. É uma oferta obrigatória? Perfeito. Por quem, professora? De responsabilidade do Estado. De forma gratuita, sim, e sem requisitos de seleção, sim, né? Então, o item, ele tá redondinho, certinho. O poder público, gente, eles têm de oferecer o acesso e a permanência dos estudantes na escola. Eu sempre digo que a permanência, né, é uma função da escola. Nós, enquanto escolas, temos de favorecer a permanência desse estudante, organizando toda a parte da organização do trabalho pedagógico em prol do processo de ensino e aprendizagem. Não é município, é o Estado, viu? Alguém comentou aí. Coloca no quadrinho aí para mim, por favor. Professora, onde que está escrito isso? Coloque assim, ó, artigos 3º e 4º das diretrizes curriculares nacionais do ensino fundamental de 9 anos. Os artigos 3º e 4º da legislação, tá escrito aí o que a Quadrix trouxe, ok? E complementei no quadrinho também. Abrange a população dos 6 aos 14 anos.
Isso, Carol, verdade. Abrange a população dos 6 aos 14 anos. Artigos 3º e 4º das diretrizes curriculares, ok? Redondinho, beleza? Meu joinha pra gente caminhando para 3. Essa daí, gente, é muito fácil porque é copiado e colado dos artigos 3º e 4º das DCNs do ensino fundamental de 9 anos, tá bom? Ok. Beleza. Pri, não, Pri, tá certinho. A legislação traz dessa forma, tá bom? Tá redondinha a questão certinha. Às vezes a gente tem algumas práticas diferentes, mas a gente tem que ir pela lei, pelo que tá escrito, né? Felizmente as bancas trabalham dessa forma. Então tá redondinha, bonitinha. A questão 3 vai falar o seguinte. Mais uma vez falando das diretrizes curriculares. A população estudantil que não teve acesso à escola na idade própria deverá ser abrangida pelo ensino fundamental de 9 anos? E aí, o que vocês acham? As diretrizes trazem isso pra gente, além da população de 6 a 14 anos, aqueles que não tiveram acesso à escolarização na idade própria. Eles têm direito também de uma continuidade aí nos estudos? O que vocês colocaram na 3? Vamos subir as respostas aí da 3, tá certo ou está errada? A 3. Perfeito, bonitinho. Gente, lá nos artigos, certinho? Ótimo, tá certinho? Tem gente dizendo que tá errado. Nós estamos na 3, ela tá redondinha, ok? Lá no artigo 8º, coloca no quadrinho assim, ó. Artigo 8º, coloquem no quadrinho, artigo 8º das diretrizes curriculares para o ensino fundamental de 9 anos, né? Tá escrito o seguinte, coloquem aí no quadradinho, por favor. O atendimento se estende, coloquem no quadrinho, o atendimento se estende aos que, na idade própria, coloquem aí, o atendimento se estende aos que, na idade própria, não tiveram condições de frequentar a escola, beleza? Então, o atendimento ele é estendido também a essas pessoas, a esse público aí, que depois vão estar embutidinhos aí, incluídos aí na EJA, ok? Tudo bem? Sim, Fabiola, sim. Implicitamente, sim. Essa população é público da EJA, né? Implícito aí. É o que vai restar para eles depois, enquanto alunos. Tudo bem, gente? Cadê meu joinha? Vamos subindo aí. Vamos para a questão agora número 4. Então, a 3, ela tá redondinha, certinha, de acordo com o artigo 8º das diretrizes curriculares para o ensino fundamental e de 9 anos. Deixa eu só arrumar aqui, gente, o celular, porque toda hora ele sobe aqui. Ok? Deixa eu só pôr um ok aqui, gente, para eu poder arrumar meu celular. Socorro. Peraí. Ok. Vamos lá para a próxima? Agora a questão número 4. A questão 4, uma questão também de professor temporário, né, da Quadrix. Tem um enunciado enorme, então eu não vou ler esse enunciado. Aliás, eu vou ler o enunciado, para a gente não fazer igual da outra vez. O currículo da educação básica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal fundamenta-se na pedagogia histórico-crítica e na psicologia histórico-cultural. Opção teórico-metodológica que se assenta em inúmeros fatores, sendo a realidade socioeconômica da população do Distrito Federal um deles. Essa fundamentação pressupõe a ideia de que ensino consiste em repassar conhecimentos para os estudantes e que a capacidade de assimilação das crianças é igual à dos adultos. Se o currículo em movimento ele trabalha na perspectiva de um aluno real, né? Ele parte ali de uma prática social e depois ele volta para essa mesma prática social de forma diferente, renovada, né? Existe um percurso, existe um caminho, uma preocupação com as necessidades reais dos estudantes. Então, nunca que isso vai se basear numa perspectiva tradicional, que é o que o item traz, né? Então, o item ele está incorreto. Vocês estão acertando aí? Muito bem. Coloca no quadrinho assim para mim, ó. Tal fundamentação, coloquem aí. Tal fundamentação refere-se
ao ensino tradicional, coloca no quadrinho. Tal fundamentação refere-se ao ensino tradicional em que o aluno é visto como um adulto em miniatura. Ok? Certinho? Vamos para 5. Quem tá comigo aí pra gente ir para 5? Estamos escrevendo, professor. Espera. Quando vocês somam é que vocês estão escrevendo. Vamos lá. Gente, a questão 5 vai falar de projeto político-pedagógico. Gente, caiu tanta questão de PPP na prova, né? E aí tem muitos peguinhas relacionados a projeto político-pedagógico, né? Mas, para fazer essa questão, antes de começar a questão, vai lá no quadrinho para mim e coloca uma observação, por favor. Vai lá no quadrinho. Quem já assistiu minha live aqui de PPP sabe disso aqui. Meus alunos sabem disso. Coloca lá no quadrinho para mim assim, ó. Antes de fazermos a questão, coloca no quadrinho. Toda vez, escrevam aí, toda vez que limitar, pega a dica, hein? Toda vez que limitar o PPP a algo ou alguém, toda vez que limitar o PPP a algo ou alguém, o item está incorreto. Toda vez que limitar o PPP a algo ou a alguém, o item está incorreto, vírgula, pois a sua construção é coletiva. Com isso, gente, você não vai errar a questão de prova de jeito nenhum. Vamos ver aqui o que o Quadrix trouxe pra gente. Olha só. A 1 vai falar assim, ó. Em relação ao PPP. Representa uma proposta do gestor. Eu já poderia parar aqui, não poderia, na questão? Pronto. Circula aí, ó. Representa uma proposta do gestor. Não é do gestor, é de toda a comunidade escolar. É assim que a gente faz prova. Se você continuar lendo, você vai se confundir todinho, beleza? Então, eu vou partir para a próxima. Deve abordar todas as intenções e realizações fundamentadas principalmente na reflexão sistemática de ações que exercem impacto sobre a função social da escola? Sim. Que ações são essas, professoras? São as ações que estão explícitas no projeto político-pedagógico. Vai influenciar, vai exercer um impacto sobre a função social da escola? Sim, porque a função social da escola é com a formação dos nossos estudantes, né, para a cidadania, para serem aí alunos, né, participantes de uma sociedade democrática, de uma sociedade transformadora. Então, vai sofrer impactos dentro da escola o projeto político-pedagógico? Sim. A letra B tá linda, perfeita, redondinha. A letra C vai falar bem assim, ó. Deve manter-se limitado, ó, eu já posso parar. Limitado aos aspectos relacionados ao processo de ensino e aprendizagem. É só com ensino e aprendizagem que o PPP vai ter uma preocupação? Já limitou, tá errada, a C também, beleza? Olha a D, a gente ganhando tempo. Deve ser elaborado por um consultor? Já paro por aqui. Ele é elaborado por toda a comunidade escolar. E a letra E é específico da escola e deve ser elaborado por líderes. Já parei na questão. Tudo bem, gente? Pegaram o bizu aí, como diz a professora Kessia? Beleza? Vocês não erram mais questões dessa forma, ok? Vamos para a próxima questão, então. Questão 6 vai falar o seguinte. O planejamento Quem disse que errou? Maria do Socorro. Maria, você não erra nunca mais, hein? Eu tenho certeza. Gente, às vezes a gente fala assim, professora, a prova foi tão fácil, eu não sei por que eu não passei. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Não adianta só vocês estudarem se vocês não saberem fazer prova. Você tem que saber fazer prova. Aí você pega um aluno que estuda 5 anos num cursinho, você pega um que vai para um aulão e ele passa e você não passa. Porque ele sabe fazer prova, tá? Então, cuidado aí com essas coisas, tá bom? Então, vamos para a próxima questão. O planejamento participativo requer uma integração entre a escola e a comunidade na qual ela está inserida, tendo como fundamento a prática democrática,
E aí, o planejamento participativo, ele sempre vai ser organizado e construído em prol de quê, gente? Da transformação, né? Da democratização da escola, tendo como foco o aluno, tendo como foco as aprendizagens para a transformação desses alunos. Então, o item 6, ele tá redondinho, certinho. Quem tá comigo aí? Deixa eu ver quem acertou, tá subindo as respostas, porque demora um pouquinho. Gente, lá no quadrinho do planejamento participativo, coloca uma informação, por favor. Põe um pontinho e coloca assim, ó. As decisões são descentralizadas. Coloca no quadrinho. As decisões são descentralizadas. Outro quadrinho, outro pontinho. É construído de forma coletiva. É construído de forma coletiva. O outro quadrinho pressupõe mudanças e desafios. Pressupõe mudanças e desafios. Então, ela tá redondinha, bonitinha, certinha, ok? Planejamento participativo cai muito em prova. E vocês sempre relacionem o planejamento participativo, gente, ao projeto político-pedagógico, tá bom? Você não erra nenhuma questão de prova, não. Não, alguém tá falando se o edital saiu? Não, saiu não. A galerinha aqui é porque estuda antecipadamente, né? A gente tá aqui todos os dias para isso. Vamos lá, então. A questão 7 vai falar o seguinte. Acho que a gente já fez essa... Não. O planejamento participativo independe do projeto político-pedagógico da escola. Ele independe. Eu posso me organizar, né? A escola pode se organizar e fazer o que quiser, independentemente do projeto político-pedagógico. Que eu saiba, ele é o documento ordenador e norteador de todas as ações da escola. Tudo que a escola faz em benefício da coletividade está explícito no projeto político-pedagógico, ok? Então, a palavra independe deixa o item incorreto, beleza? Ele depende, é o contrário, tá? Então, coloca no quadrinho assim uma informação. Coloca no quadrinho assim. Toda organização do trabalho pedagógico, põe no quadrinho, toda organização do trabalho pedagógico depende, toda organização do trabalho pedagógico depende das ações explícitas no PPP. Das ações explícitas no PPP. Obrigada. Das ações explícitas no PPP. Beleza? Cadê meu joinha pra gente ir para a próxima questão? Então, gente, questões de planejamento participativo são questões ganhas em prova. Eu não consigo ver um aluno errando questão de planejamento, a não ser que a perspectiva do examinador seja dentro de uma perspectiva tradicional, né? A não ser que ele faça essa mistura aí para confundir sua cabeça. Cuidado! Vamos para a próxima questão, então. A questão 8 vai falar o seguinte. Eu vou direto para a questão, porque o texto é gigante. Não, vamos ler o texto. Do ponto de vista da pedagogia, as diferentes concepções de educação podem ser agrupadas em duas grandes tendências. A primeira seria composta pelas concepções pedagógicas que dariam prioridade à teoria sobre a prática, subordinando esta àquela, sendo que, no limite, desenvolveriam a prática na teoria. E a segunda, inversamente, compor-se-ia das concepções que subordinam a teoria à prática e, no limite, dissolvem a teoria na prática. Lindo, né? Dissolve a teoria na prática. A tendência liberal tecnicista atribui à escola o papel de modeladora de comportamentos, a fim de formar sujeitos acríticos para o mercado de trabalho. O que vocês colocaram na questão 8? Vou esperar subir as respostas. Na 8. Nós estamos na 8. Tá certo ou tá errada? Gente, a questão tá redondinha, certinha, né? Porque a escola tecnicista, escreva aí no quadrinho, a escola tecnicista está inserida, coloquem aí, a escola tecnicista está inserida
numa perspectiva não crítica. Numa perspectiva não crítica. Gente, o tecnicismo, ele está inserido aonde, professora? Na pedagogia liberal. A pedagogia liberal, ela é não crítica, porque ela não pensa em mudança, não pensa em transformação, só pensa em manutenção do status quo. O Estado tá bom, tá funcionando, eu não vou mexer. Então, toda a formação nas escolas são acríticas, são não críticas. O item tá redondinho, certinho. Agora, cadê meu joinha para eu continuar? Cadê meu joinha? Tô sem joinha. Vamos lá. Bom, a próxima questão é a questão 9. A questão 9 traz o mesmo enunciado da questão 8, então não vou ler porque é grande, tá bom? Olha só, para as tendências progressistas, os processos de ensino e aprendizagem devem considerar o contexto sócio-histórico do estudante e a diversidade social. O que vocês colocaram aí na questão 9? Ela está certa ou está errada? Questão 9. Certo ou errada? Tô vendo joinha. 9, já começou a aparecer as respostas. Gente, 9 tá certo ou está errada? Alguém já respondeu? Questão 9. Questão 9. Deixa eu subir um pouquinho de resposta. Tudo bem? Questão redondinha, bonitinha, né, gente? Coloca no quadrinho para mim, por favor. Todas as escolas progressistas, coloquem aí. Todas as escolas progressistas partem de uma análise crítica. Todas as escolas progressistas partem de uma análise crítica das realidades sociais. Colocaram no quadrinho? Todas as escolas progressistas partem de uma análise crítica das realidades sociais. Beleza. A questão 10 é uma questão de tendências, uma questão maravilhosa, e eu quero que vocês prestem atenção, que a gente vai colocando aqui as escolas, tá bom? Na 10. Já vai me falando aqui que vocês colocaram na 10 como resposta, tá? Aqui parou de subir. Vai falar o seguinte. Segundo Libânio, há professores interessados em um trabalho docente mais consequente, professores capazes de perceber o sentido mais amplo de sua prática e de explicitar suas convicções. Nesse contexto, é correto afirmar que na tendência, vamos lá, letra A vai falar o seguinte. Peraí, deixa eu só arrumar aqui meu celular. Vamos lá, letra A vai falar o seguinte. Liberal tradicional. A escola funciona como modeladora do comportamento humano por meio de técnicas específicas, sendo que a educação escolar compete organizar o processo de aquisição de habilidades, atitudes e conhecimentos específicos, úteis e necessários para que os indivíduos se integrem na máquina do sistema global. Gente, é a escola tradicional que pensa e fala da questão da modelagem do comportamento? Não. Põe do ladinho aí, tecnicista. Essa aqui é a tecnicista, B. Gente, foco nessa questão que ela é muito boa, tá? Olha a letra B, vai falar o seguinte. Liberal renovada progressivista. A escola tem por finalidade a formação de atitudes, razão pela qual estar mais preocupada com as questões psicológicas que com as pedagógicas ou sociais. Todo esforço está em estabelecer um clima favorável a uma mudança no indivíduo, isto é, uma adequação pessoal às solicitações do ambiente. Gente, a escola renovada progressivista vai dizer que as questões psicológicas são mais importantes que as pedagógicas? Não. Aqui é a não diretiva. Vão arrumando aí. Aqui é a não diretiva. Gente, essas questões estão copiadas e coladas do livro de Libânio, tá bom? Elas são muito boas. Aí a não diretiva, vocês estão colocando. Gracinha, muito bem. A gente tem que estudar, gente, colocando o erro, sabendo por que a gente errou, senão não adianta você fazer exercício e não saber por que errou, tá bom? A gente tem que ir consertando, como diz o outro. A letra C vai falar o seguinte, progressista libertadora. A escola exerce uma transformação na personalidade do aluno em um sentido libertário e autogestionário.
A ideia básica é introduzir modificações institucionais a partir de níveis subalternos que em seguida vão contaminando todo o sistema. Falou em autogestão, é claro que a gente está falando da escola libertária. Eu até falei ontem lá no GRAN, né? Que as bancas, elas sempre trocam libertadora com libertária. Cuidado, tá bom? Então, aqui é libertária, letra C. Olha a letra D. Progressista libertária. A escola tem por marca uma atuação não formal. Toda vez que falar de atuação não formal, a gente está falando de Paulo Freire. Em que a educação é uma atividade que aprendem e da qual extraem. Vamos voltar aqui. É uma atividade na qual professores e alunos, mediatizados pela realidade que aprende e da qual extrai o conteúdo de aprendizagem, atinge um nível de consciência dessa mesma realidade, a fim de nela atuar em um sentido de transformação social. Então, a D é libertadora e não libertária. Gente, as bancas sempre trazem a libertadora como marca de atuação, né? Por uma escola aí não formal. Marca de atuação não formal. Toda vez que cair esse tema, a gente está falando da escola libertadora. E sobrou o último, fala o seguinte: progressista crítico social dos conteúdos. A escola adota a tarefa primordial de difundir conteúdos vivos, concretos e, portanto, indissociáveis das realidades sociais, podendo contribuir para eliminar a seletividade social e torná-la democrática. Lindo, perfeito. E isso aqui foi uma questão de prova da Quadrix aí, de processo seletivo, de professor temporário, no último concurso. Beleza? Então, a letra E tá certinha, redondinha. Vocês estão aí comigo? Deixa eu dar uma olhada. Tudo bem? Ok. Beleza. Colocaram redondinha. Vocês pegaram esse negócio agora de redondinha, né, gente? Muito bem. Vamos lá. Agora a questão 11. Considerando os métodos, as estratégias e as concepções de avaliação utilizados nos processos de ensino e aprendizagem, julgue o próximo item. O construtivismo piagetiano não consiste em um método, mas em uma concepção. E aí, o que vocês colocaram na 11? Vou esperar subir a resposta da 11. Joinha eu já vi. Gente, qual a resposta da 11? Já começou a aparecer. O que vocês colocaram na 11? Tá certo ou tá errada? Gente, é porque demora a chegar pra mim aqui as respostas. Compare. Tá certo, a 11. Certinha, redondinha. Gente, olha só. A 11 está certinha, por quê? Olha só, Piaget, ele não fala de método, ele fala de concepção dentro do construtivismo, né? Quando a gente fala de método, dá uma impressão bem tradicional, não dá, gente? É estranho, né? Então, o construtivismo de Piaget, coloca no quadrinho aí. Coloca no quadrinho aí. Envolve o papel ativo do sujeito, coloque aí o construtivismo, só uma palavrinha-chave. Envolve o papel ativo do sujeito na criação, coloque aí. Envolve o papel ativo do sujeito na criação e modificação, de suas representações do objeto do conhecimento, de suas representações do objeto de conhecimento. Então, o construtivismo, ele não consiste no método, e sim numa concepção. O item tá redondinho, certinho, o item, questão 11, beleza? Podemos caminhar? Deixa eu só arrumar aqui, gente, esse celular toda hora dá tilt aqui. Vamos lá, então. Esperar o joinha, vocês estão escrevendo, né? Que bonitinho. Já sei como é que funciona a dinâmica aqui. Meu celular parou, gente, de subir aqui. Meu Deus, vamos lá. Cadê vocês, gente? Sumiram. Vamos para a questão 12. Ai, agora sim. O Alisson não dá tempo de repetir, infelizmente. Nosso tempo é bem corridinho. Vamos para a questão 12. Mais uma questão da Quadrix, né? De professor substituto de atividades. Vamos que vamos. Na perspectiva piagetiana, o desenvolvimento humano é definido
por uma sucessão de estágios vinculados ao surgimento de novas estruturas. E aí? O que vocês colocaram na 12? A Quadrix gosta de Piaget, viu? Mas gosta de Piaget. Alguém falou, estamos aqui, professor. Achei que vocês tinham ido embora. Vocês ficam rindo, né? Vocês somem, é porque vocês estão copiando, né? Escrevendo bonitinho. E aí, gente, o que vocês colocaram na questão 12? A questão 12, ela tá redondinha, bem bonitinha, bem certinha, né? Questão 12. E o que Piaget fala dos estágios aí de desenvolvimento aí das crianças? Coloca no quadrinho para mim, por favor. O desenvolvimento... Alguém tá dizendo que a 12 tá errada, misericórdia, a 12 tá certa. A 12 tá redonda, viu? Coloca no quadrinho aí, rapidinho. O desenvolvimento, para Piaget, tá? O desenvolvimento segue uma sequência fixa e universal. O desenvolvimento segue uma sequência física e universal de estágios e avança a partir do que foi construído e avança a partir do que foi construído nos estágios anteriores. Beleza? Ok. Então, o item tá redondinho, bonitinho, perfeito. Bom, vamos para a questão 13. Posso ir para a questão 13? Tudo bem. Mais uma questão falando de Piaget. Então, gente, já estudem Piaget aí para a próxima prova, porque a Quadrix, ó, vem com gosto de gás mesmo, falando de Piaget, tá bom? Vamos lá. Não é física, não, é fixa. Fixa, viu? Marlisa. Questão 13 fala o seguinte. Os estudos de Piaget não consideram a inteligência humana como representativa de um processo de adaptação biológica. O que vocês colocaram aí na questão 13? Tá certo ou tá errado? Os estudos de Piaget não consideram a inteligência humana como representativa de um processo de adaptação biológica. O que vocês colocaram na 13? Questão 13. Questão 13, ela tá feia, não tá? Tá quadradinha, não tá, Elci? Tá errada, né, gente? Questão 13 tá errada. A gente acabou de falar, né, que a aprendizagem, ela depende aí do desenvolvimento, né, do aprendiz. À medida que ele vai se desenvolvendo, ele vai sendo capaz de aprender coisas novas, né, coisas diferentes. Piaget, ele valoriza os aspectos internos, né? Ele vem dos internos para os externos, o que ele chama de uma maturação biológica. Escreva no quadrinho aí rapidinho, por favor. Coloquem assim, ó. A aprendizagem... Grazi, depois eu vou colocar nos stories. Coloca no quadrinho, gente. A aprendizagem depende... Olha o que Piaget fala. A aprendizagem depende do desenvolvimento, vírgula, ou seja, dos aspectos internos para os externos. Dos aspectos internos para os externos. Aí bota em parênteses. Maturação biológica, ok? Maturação biológica. Então, o item ele está errado porque está dizendo que a inteligência, né, não depende disso para que o aluno possa se desenvolver. Então, a questão ela está errada. Joinha, gente. Sumiram, deixa eles copiar. Deixa vocês voltarem aí. Quando some é porque está copiando. Isso é importante. São informações pequenas, gente, mas que faz muita diferença para você saber por que a questão está incorreta, tá bom? Agora o joinha veio, gracinha, gente, muito bem. Ok. Deixa eu subir mais joinha. A questão 14 vai falar o seguinte.
Agora já vai falar de Vygotsky, né? Vai falar assim: o pensamento vygotskiano defende a origem social dos processos psicológicos superiores. O que vocês colocaram na 14? O que vocês colocaram na 14? Vou esperar, já vi o joinha. Gente, a 14, Vygotsky, ele vai defender a origem social? Sim, né? Dos processos psicológicos superiores. Perfeita, 14, redondinha. Vygotsky, ele já vem de uma perspectiva diferente de Piaget, né? Enquanto Piaget fala da maturação biológica, do desenvolvimento, né, que vem dos aspectos internos para os externos, Vygotsky, ele fala o contrário, né? Que os aspectos externos, sociais, é que vem primeiro, né, para o desenvolvimento aí dos estudantes. Então, coloca isso no quadrinho aí para mim, por favor. O homem aprende, na 14, tá certinha, coloca aí por que ela tá certa. O homem aprende, né, segundo Vygotsky, o homem aprende num determinado contexto. O homem aprende num determinado contexto por meio. O homem aprende num determinado contexto por meio das relações sociais. O homem aprende num determinado contexto por meio das relações sociais, vírgula, né? Ou seja, vírgula, ou seja, dos aspectos externos para os internos. Dos aspectos externos para os internos. Gente, deixa eu só ligar aqui o celular, peraí. Esse pensamento de Vygotsky é muito legal, né? Porque a gente consegue valorizar, né, as aprendizagens que os alunos já trazem, né? A gente dá uma grande importância a esses aspectos, né? Eu gosto muito dessa perspectiva. Não é à toa que o nosso currículo em movimento também adota a psicologia histórico-cultural de Vygotsky, né, gente? Eu só tô ligando aqui o carregador do celular, porque ele tá descarregando, tá bom? Deixa eu só arrumar aqui. Só arrumar o carregador. Beleza. Vamos para a próxima questão? Vamos lá? Tudo bem? A próxima questão vai falar o seguinte. Outra questão de Vygotsky aí trazida pela Quadrix. Vygotsky desenvolveu o conceito de zona de desenvolvimento proximal, que diz respeito ao desenvolvimento das capacidades individuais por meio da colaboração de indivíduos mais especializados. Quem são os indivíduos mais especializados na nossa perspectiva? Somos nós, professores, na verdade. É tanto que Vygotsky, ele tem uma influência na pedagogia crítico-social dos conteúdos quando ele fala que nós somos mediadores, porque nós, professores, agimos na zona de desenvolvimento proximal dos nossos estudantes, né? Então, ele já traz um conhecimento social que ele aprendeu fora da escola, são conhecimentos externos à escola, e cabe a nós, professores mediadores, atuarmos nessa zona de desenvolvimento proximal, trazendo esse aluno, né, por meio da mediação, para um conhecimento organizado. Agora ele vai entender aqui, ó, na sua cabecinha, o porquê de muitas coisas na vida dele. Então, a questão 15, ela tá redondinha, ok? Coloquem assim, por favor. Aí no quadrinho, coloque assim. O professor tem o papel explícito. O professor tem o papel explícito de intervir. O professor tem o papel explícito de intervir na ZDP. O professor tem um papel explícito, nós, né, de intervir na ZDP, causando avanços que não aconteceria, espontaneamente. Então, os alunos, eles precisam da gente, né? Ele precisa da escola, ele precisa do conhecimento, ele precisa dos conteúdos, né? Vinculados às suas práticas, à sua vivência, à sua realidade. Então, o item tá perfeito. Vamos para a questão agora 16, vai falar o seguinte. Tudo bem, gente? Beleza? Questão 16 vai falar o seguinte. O enunciado está falando de avaliação, a gente vai pular porque o nosso tempo é curtinho. Vai falar o seguinte, ó.
A avaliação, vamos ler, é parte integrante do processo de ensino e aprendizagem e desempenha um papel específico em relação ao conjunto de componentes que integram o ensino como um todo. Está em um sistema. Nessa perspectiva, em relação às formas de avaliar, é correto afirmar que a avaliação, vamos ver? A letra A vai dizer o seguinte: formativa deve ser utilizada ao longo do ano letivo, permitindo acompanhamento contínuo do processo de aprendizagem. O que vocês colocaram aí? Já a letra A como redondinha, correta, né? A avaliação formativa, ela é uma avaliação processual, acontece ao longo deste processo, ela prima aí pela qualidade desse processo, ok? Beleza? Então, redondinha a letra A, a gente já achou a correta. A letra B vai falar o seguinte: a diagnóstica deve ser realizada no final do ano letivo para contribuir com a avaliação final do aluno. Toda vez que a gente fala de avaliação final do aluno, colocando ênfase em tudo isso, a gente está falando de uma avaliação somativa. Isso, Fábio, perfeito. Então, a letra B está errada porque não é diagnóstica, e sim formativa. A letra C vai falar o seguinte: somativa deve ser realizada no início do período letivo para indicar o quanto o aluno já sabe a respeito dos conteúdos a serem ministrados. A avaliação que a gente faz no início para avaliar as aprendizagens, o nível de aprendizagem dos estudantes é a diagnóstica, beleza? Letra C não é somativa, e sim diagnóstica. A letra D: para a certificação de competências deve ser realizada para a mediação dos alunos que não conseguiram Vamos ler de novo. Para a certificação de competências, deve ser realizada para mediação do que os alunos conseguiram construir ao longo de um ano letivo, né? Toda vez que a gente fala de certificação, a gente está falando da avaliação somativa. Beleza? Ok. E a última classificatória deve ser uma prática das escolas, pois informa de modo seguro as habilidades desenvolvidas por cada aluno? De jeito nenhum. Falou em classificar, em medir, em resultado, em produto, em quantidade, a gente está falando aí da avaliação somativa sempre, tá bom? Aqui a gente nem consegue incluir nada, né, nessa letra E, porque acho que está falando da avaliação de forma geral. Então, a questão 16, a letra A de amor. A questão 17, vamos lá. A concepção formativa da avaliação considera os erros e acertos do aluno como ponto de partida para uma investigação docente que orienta a ação pedagógica. E aí, a 17, o que vocês colocaram? 17, né, Fábio? Mas cai, viu? 17 tá certinha, né, gente? Tá redondinha, falando aí da avaliação formativa. Gente, a professora Benigna Vilas Boas, né? A gente tem ela aí no nosso currículo em movimento, a professora ali da UNB, maravilhosa. Ela fala dessa questão do erro, né? O erro, ele contribui, sim, para o desenvolvimento do aluno. Já que a gente fala de avaliação formativa, a gente vai partir desse pressuposto, né? Dos erros, dos acertos, né? Como que esse aluno está, o porquê, porque a gente conhece eles ao longo do processo, beleza? Então, a 17, ela tá redondinha. Vamos lá. Questão 18 vai falar o seguinte: no contexto da prática docente, as técnicas são componentes operacionais do método? O que vocês colocaram aí na questão 18? Tá certo ou tá errada? A 18. Vamos esperar subir aí as respostas. Estão colocando certinho, né? 18 redondinha, bonitinha, né, gente? Os métodos, as técnicas são componentes, né, do processo de ensino e aprendizagem. Então, o item tá redondinho. Coloquem aí, tá sem quadrinho nessa questão, mas coloquem assim, ó. Método é igual a caminho. Método é igual a caminho. Técnicas é igual a forma de agir passo a passo. A método é igual a caminho e técnicas é a forma de agir passo a passo, ok? Então, nós professores usamos os métodos, as metodologias como um caminho, como possibilidades para a gente alcançar o nosso objetivo de ensino, né?
que os nossos alunos aprendam. Então, para que eu possa operacionalizar na prática, eu preciso ter técnica, né? Para aplicar determinada metodologia, beleza? Então, vamos para a questão 19, vamos lá. Questão 19 vai falar o seguinte: na escola, o coordenador pedagógico, tem um item no nosso edital falando de coordenação, né? Exerce um papel estratégico nas diversas instâncias que a permeiam. Considerando essas informações, assinale a alternativa que apresenta corretamente a função do coordenador pedagógico na escola. Gente, a função do coordenador é uma função educativa, é uma função pedagógica que vai atender tanto a escola como a nós, professores, ok? Então, a letra A está falando o seguinte: motivar os professores a manterem boa aparência na escola. Não vou nem terminar de ler, nada a ver, né? A letra B, cuidar da disciplina dos alunos. Quem é responsável pelas disciplinas, coisas erradas que os alunos fazem, alto grau, né? É a equipe de orientação educacional dentro das escolas, né? A letra C vai falar o seguinte: eu tô ganhando tempo, tá? Cuidar dos critérios de avaliação em sala de aula. Quem cuida desses critérios somos nós, professores, na verdade, não é o coordenador pedagógico, beleza? Vocês colocariam a letra D, né? Vamos ver se é a D? Ser articulador, formador e transformador, possibilitando que novos significados sejam atribuídos à prática educativa da escola e também à prática pedagógica dos professores. Perfeito! O coordenador também, ele trabalha com essa questão da formação, né, de nós professores, com a possibilidade aí de a gente dar um novo significado ao processo de ensino e aprendizagem. Então, ele dá essa força aí também para nós professores. A letra D, redondinha, bonitinha, certinha. A letra E, ela está incorreta, né? Porque fala assim: cuidar da administração dos tempos nas escolas, nas salas de aula, controlando principalmente o tempo destinado aos intervalos. Não, isso aí é a questão aí da gestão que vai organizar esses tempos, beleza? Letra D, redondinha. Vamos lá para a última questão, questão 20. Questão 20 vai falar o seguinte, vai falar de didática, né? Eu vou ler lá no final só, vai falar assim: é correto afirmar que o ensino enquanto objeto de estudo da didática deve estar focado em que o objeto de estudo da didática é o processo de ensino. Isso a gente já sabe, né? E esse processo tem que estar focado em quê? Vamos ver aqui. A letra A fala assim: nos conteúdos dos programas e dos livros didáticos que procuram facilitar o processo de ensino do aluno. A letra A, quando a gente fala nos programas dos livros didáticos, são coisas prontas de uma perspectiva tradicional. Então, está incorreta. A B, no mínimo de conhecimentos dos professores, pois este é essencial para o que o aluno aprenda. Olha o dono do saber, o professor. Não, perspectiva tradicional. A letra C fala o seguinte: na sequência de atividades que o professor deve seguir para garantir a aprendizagem dos alunos. Quando a gente fala em seguir, dá a impressão de algo imposto, né? Algo tradicional. A letra D, na investigação de objetivos, métodos e diretrizes que assegure o professor a autoridade do processo. Não, perspectiva tradicional. Ficou a E como correta. Nos meios que proporcionam a facilitação, a assimilação ativa, Libânio aí, dos conhecimentos pelos alunos, considerando que o ensino não é só a transmissão de informações. Então, a letra E é redondinha. O ensino, ele não é só transmissão, ele é uma construção. Beleza? Redondinho, então? Hoje foi bom, né? A gente conseguiu vencer. Agora eu vou falar aqui os ganhadores das apostilas. Vocês enviam um e-mail, tá? Para professorandreasouza@gmail.com. Eu tô muito feliz que vocês estão aqui, fiéis, sempre, sempre, sempre. Gente, se vocês não estivessem aqui, eu jamais estaria fazendo live, me empenhando, tentando ajudar vocês, né? Fazendo materiais legais. Eu só faço porque vocês estão presentes aqui, sempre são fiéis, tá bom? Então, vou falar o nome de alguns alunos aqui, tá? Vamos lá. Deixa eu ver o que me mandaram aqui. Wanda Lima. Não saiam ainda, tá? Wanda Lima. Eu vou colocar o gabarito nos stories, tá bom? Podem ficar tranquilos. Alguém perguntou alguma coisa aí, mas eu não vi, gente. Não vi. Depois eu olho. Wanda Lima. Gente, a Elair. Leonora, prazer, Rejane, seja bem-vinda. A Ilma, gente, que nome é esse aqui? Vanessinha Brito, Emanuel,
Emanuel, Marlene Santana, Vilma Nogueira, Bernardes. Gente, que nome é esse aqui? Escompari, é isso? Escompari? Eu acho que é Escompari. Verônica, Leila Camargo, Elisângela Mamed, eu acho que é Mamed. E Limelo. Gente, é os nomes que vocês colocam no Instagram. Alguém perguntou como que participa. Eu deixo uma pessoa fazendo sorteio pra mim, tá bom? Me envia um e-mail para professorandreasouza@gmail.com. Pessoal, semana que vem a gente continua com as nossas lives. Eu tô preparando algumas coisas legais pra vocês, tá bom? E aí, eu vou ver se eu faço 3 vezes na semana, quantas vezes que eu faço. Vou colocar nas redes sociais, tá bom? Ah, lá no nosso Telegram, eu falei que quando completasse 2.000 pessoas no Telegram, ia ter um simulado gratuito para vocês, né? Então, eu vou lançar agora o simulado gratuito, ok? Vou lançar agora o simulado gratuito lá no Telegram, com o gabarito, tudo certinho, como prêmio para vocês aí, pelo nosso alcance aí de 2.000 alunos no Telegram, tá bom? E eu vou colocar agora também o link do Telegram para quem quiser entrar, tem bastante material lá. Esses dias eu tô um pouquinho fugida do Telegram, gente, porque a demanda é muito grande, vocês não têm noção da vida de nós professores, né? Além de dar aula na Secretaria de Educação, a gente tem lá o Gran Cursos Online. Ontem, para vocês terem uma ideia, gente, saíram 6 editais para a educação, né? Então a gente tem que gravar aí pro Brasil todo, são muitos conteúdos, mas eu não esqueço de vocês, tá? Às vezes eu esqueço do Telegram, assim, raramente, mas eu vou tentar dar uma atenção maior lá no Telegram, mas já tem muitos livros lá para vocês baixarem, né? Perguntas para vocês estudarem, tá? Tem alunos que me mandam tudo bonitinho, que não perde nada. E eu queria agradecer vocês, obrigada. Vou colocar assim o gabarito nos stories, tá? A gente tem uns minutinhos aqui. O meu Telegram, gente, eu vou colocar nos stories, quem tá perguntando. Alguém tá falando dos cursos da EAP, né, gente? Ainda tem isso também, esses cursos da EAP. Agora nesse ensino à distância da Secretaria de Educação. Enfim, beleza? Obrigada, viu, Marlene? Obrigada, Toinha. Obrigada, Renata. Sandra, Davi, sempre fiel. Gente, já terminou a live, a gente tá só papeando aqui, né? Esse módulo só Jesus, né, Cone? Verdade. Obrigada, Anderson. Anderson é meu maninho, gente. Eu amo. Andressa, obrigada. Gratidão a vocês, tá? Então, vou encerrar a live. E a semana que vem a gente tá aqui de novo com novidades pra vocês, tá bom? Vamos estudar, gente. Não perca o foco. Alguém tá falando aqui, nós que agradecemos, vocês merecem. O feedback que vocês dão é o que alimenta a vontade da gente continuar, né? Isso é muito, muito gratificante, vocês não têm noção. A gente vê essas carinhas aí aflitas, né, gente? Por estudar, por querer ser um professor efetivo, né? Passar no concurso. Gente, isso alegra muito os nossos corações. É muita responsabilidade que a gente tem. Tá? Então, o Instagram tá me dizendo que eu tenho 1 minuto e meio aqui para fechar. Obrigada, Cinélia. Cinélia lá de São Sebastião, das nossas turmas, né, Cinélia? Dani, um beijo. Dani é da turma de Taguatinga. Costa, eu não li, mas é da turma da Ceilândia. Muito obrigada a vocês, tá bom? Como faço para comprar apostila? Gente, as minhas apostilas físicas, eu só vendo nos cursinhos quando volta as aulas, né? Quando voltar as aulas, quando a gente está estudando, aí eu vendo nos cursinhos, tá bom? Eu também já fiz um livro, vou lançar quando a gente voltar, já tá todo prontinho. Só esperando mesmo a gente voltar nas turmas presenciais, tá bom? Então tá, gente, um abraço para vocês, bom fim de semana. Feliz Dia dos Namorados, né? Para quem tem namorado, marido, noivo, ficante, como vocês falam, né? Tudo é festa, né? E viva o amor, né? Que Deus nos abençoe ricamente. Alguém tá falando, eu sou do Paraná, Neurizete, Paranoá, Neurizete, verdade, é da minha turma lá do Paranoá. Obrigada, gente, obrigada. Obrigada, viu? Então fiquem com Deus, um abraço. Agora eu vou postar ali no Telegram e no Instagram algumas informações legais, tá bom? Luziane, o Telegram eu vou colocar agora o endereço para vocês, tá bom? Quem não tem ainda. Então, beijo, gente, um abraço. Semana que vem eu faço mais sorteio, tá? Para vocês. Bárbara, depois me chama no privado, tá bom? Beijo para vocês, um abraço.
Obrigada, tchau, tchau. Vou encerrar aqui, tá bom?